A paz do Senhor Jesus. Mediante a muitos ensinamentos de diversos ministérios, diversas crenças, diversas doutrinas, existe uma dessa doutrina aí que coloca em dúvida o questionamento acerca da vida e acerca da morte. Uns dizem que a morte é um sono, que quando você vai morrer, nada vai acontecer, você vai descansar depois daqui, e não crê aí no Hades, não crê aí no inferno. Então eu quero dizer para vocês, amados irmãos, que eu estarei esclarecendo este vídeo, e eles usam alguns capítulos, alguns versículos para distorcer a palavra de Deus, mas eu, como pastor aí, sou obrigado a estar guiando o rebanho, a ovelha, você que me acompanha neste canal, através da rádio A Verdade Liberta, a entender o que é verdadeiramente a doutrina aí, verdadeira, acerca aí da ressurreição. Vamos ver a... A Bíblia vai nos dizer aí que o apóstolo Paulo, ele compara assim a morte do ser humano acerca de um sono. Vamos ver o que diz aí a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A Bíblia relata assim que o apóstolo Paulo, ele vê agora a morte como um sono, porque ele falou para que aquele povo de Tessalônica não venha a ser ignorante acerca daqueles que estavam dormindo. Vamos ver também o que Jesus falou acerca da morte também. Jesus estava com seus discípulos e agora chega para ele a notícia que Lázaro tinha morrido. Então Jesus agora ele vai entrar e acompanhar aí, e vai entrar com a sua palavra dizendo, em João capítulo de número 11, versículo de número 11, e disse e continuou, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos, Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. E então disse Jesus claramente, Lázaro está morto. Veja que a Bíblia vai nos dizer que Jesus comparou agora a morte de Lázaro a um sono. Mas Jesus ele vai dizer para os seus discípulos assim que ele estava dormindo, referente à morte. Por que Jesus falou isso para os seus discípulos e por que o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja? Amados irmãos, Jesus está dizendo aí, não com palavras espirituais, porque ali os discípulos não estavam entendendo espiritualmente qual que era o chamado de Cristo, e Jesus Cristo se alegrou, porque aquilo aconteceria para que o nome do Senhor, o nome do Pai, viesse a ser glorificado, para que eles viessem crer em Jesus. Então, amados irmãos, um dos grandes entendimentos que o apóstolo Paulo também vai dizer acerca da igreja, ele está ali mandando uma carta direcionada a toda uma igreja que ainda está iniciando e não está com grande entendimento espiritual. Porque se a morte ela é comparada a somente um sono, nós temos que entender por que apareceu Elias, por que apareceu Moisés. Moisés morreu, sim, Moisés morreu e o seu corpo agora foi competido com Satanás junto com o anjo Miguel, mas ele apareceu no monte da transfiguração. Agora como é que a gente vai explicar? Se Moisés estava morto, dormindo, descansando, como que ele vai aparecer no monte da transfiguração junto com Jesus? Veja, amados irmãos, então, que a morte aí, através desse versículo onde acontece a transfiguração, que nós vamos ler agora, não dá para se basear em dizer que somente é um sono. Vamos ver o que diz o versículo. Olha só, amados irmãos, o que diz a palavra de Deus acerca disso. 6 dias depois de Jesus, tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou a sós, em particular, a um alto monte, e aí foi transfigurado diante deles. Ele foi transfigurado diante deles, e suas vestes se tornaram resplandecentes em extremo, brancas como a neve, e como nenhum lavandeiro da terra pode alvejar. E apareceu Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Pedro
disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E eles não sabiam o que dizer, por estavam assombrados. E então desceu uma nuvem e envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Veja, amados irmãos, a Bíblia é clara em dizer que Pedro, Tiago e João viram ali Jesus sendo transfigurado e ficaram assombrados, ao ponto que muitos dizem que é sonho, muitos dizem que é outra coisa, mas não, eles viram, a Bíblia está afirmando ali que eles viram, e ao ver, viram ali Moisés e Elias. Agora eu te pergunto, Moisés morreu há milhares de anos atrás, então Moisés ele não ressuscitou. Moisés, ele apareceu ali. Veja que a morte é comparada a um sono, mas Moisés não estava dormindo nem descansando. Então nós vamos ver agora, e vamos estar passando para você a visão espiritual, tudo aquilo que agora você vai entender, qual que é a doutrina verdadeira, que a morte, ela não é um simples sono. Vamos lá, então vamos chegar à conclusão de tudo isso. Primeiramente, irmãos, para a gente entender, a gente tem que entender que Jesus ele comparou a morte a um sono. Sim, então a morte ela é comparada aí a um sono, e também a gente viu Moisés sendo transfigurado. Então, o que Jesus estava falando, o que o apóstolo Paulo estava falando, o que significa aquilo que os discípulos viram. Amados irmãos, para nós entender isso, nós temos que entender que o nosso corpo ele é dividido em 3 partes. Ele é dividido em corpo, é dividido em alma e é dividido em espírito. E todos nós sabemos que Deus ele falou no livro de Gênesis que o homem era pecador e não ficaria por muito tempo o fôlego de vida, o espírito dentro de nós. Então, no momento da nossa morte, nós vamos se dividir. O espírito vai tornar para Deus, o corpo torna para a carne, o corpo ele torna para a terra, e a alma ela é considerada alma vivente. Deus vai falar para o homem dizendo: homem, você agora é alma vivente. A nossa alma ela é eterna, a nossa alma ela sim vai ser eterna. Uns vão ir para a vida eterna e outros serão lançados para a morte eterna. Então a morte eterna é o inferno, é o lago de fogo, lá vão estar ardendo eternamente. E a vida eterna é viver eternamente com Deus, é eternamente num paraíso de glória. Então eu quero deixar claro para você, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então haverá um momento que nós seremos divididos, essas 3 partes. Então o corpo, ele é comparado aí agora um sono. Veja que a pessoa quando está ali deitada no caixão, ela está dormindo, o corpo dela está descansando. Então Jesus ele falou aquilo referente ao corpo, porque os discípulos ainda não entendiam muito bem o mundo espiritual. Então veja que ali Jesus ele falou conforme o sentimento terreno, e depois ele via, não, ele morreu mesmo. Só que os discípulos não estavam entendendo Jesus. Veja que ali Jesus ele vai dizer assim, o corpo dele está o quê? Dormindo. Jesus ele compara o corpo em um sono. Então a morte do corpo é comparada a um sono. A morte da alma ela vem na segunda morte, porque a alma será eterna e o espírito torna para Deus. Então por isso que a morte não é somente um sono. Se você morrer hoje, você não vai descansar. Muitas vezes você ouviu aí um familiar, parente seu dizendo: ah, fulano morreu, está descansando. Não. Ou agora o seu corpo vai descansar. O seu corpo vai descansar sim, mas agora a sua alma será eterna. Mas você vai ter um corpo também que vai receber agora para ir junto com a sua alma para sofrer lá embaixo. Assim como nós recebemos um novo corpo glorificado, lá no inferno as pessoas vão receber um corpo que será mutilado, aonde o bicho vai comer e não vai morrer, não vai se acabar, não vai se fazer. Então foi isso que Jesus ele disse, que vocês irão para o fogo eterno, aonde o bicho come e não morre. Então veja, amados irmãos, que lá as pessoas sofrerão eternamente as dores no corpo que a gente sente aqui. Eu quero dizer para vocês, amados irmãos, para você entender tudo isso que eu estou explicando para você, quando a pessoa está dormindo, quando nós estamos dormindo, quando nós estamos descansando, o nosso corpo ele está agora em repouso. A gente dorme 8 horas, dorme 6 horas. O tempo que você dorme, o seu corpo está descansando, mas a sua alma não.
a sua alma está trabalhando, a sua alma está se movendo. Deus ele está te dando visão, Deus ele está te dando aí visões, sonhos. Muitos têm pesadelos, que são aí os demônios atormentando a tua alma, até mesmo no sono, no sonho. Então, agora nós temos que entender que o corpo descansa, sim, o corpo está descansando, mas a alma não. Muitas das vezes você vê até mesmo, você vê no seu sonho, você se enxergando o seu corpo inteiro ali, e você agindo no sonho. Como pode nós enxergar nós mesmos? Ali é Deus mostrando para nós a maneira que Ele nos vê, porque Ele vê nós se movimentar. Então ali são visões. Veja que a alma não descansa, então não haverá descanso lá no inferno, não haverá descanso lá no inferno. Será ranger de dentes, pranto, choro, será lá um lugar onde estará eternamente habitando em trevas. Veja, amados irmãos, que a Bíblia vai nos dizer no livro de Apocalipse que o inferno dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, e aquele que está agora e morreu em Cristo Jesus, ele receberá já na ressurreição dos mortos um novo corpo, um corpo glorificado. Veja que a Bíblia nos diz aí que então recebe aí um novo corpo, um corpo glorificado, não que ele está dormindo, descansando. Foi por isso que Moisés agora ele apareceu ali, porque foi permitido que aparecesse, porque estava ali Deus Pai, estava ali Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Então eles foram transfigurados. Deus permitiu ali para que eles viessem ali para testificar, para que os discípulos viessem testificar que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus, o Filho ao qual Deus compraza. Então ele desceu aí agora, Moisés e Elias desceram do céu, sim, para testificar, para que Deus mostrasse para eles. Então pode alguém voltar do céu? A Bíblia vai nos dizer que eles foram ali transfigurados, eles apareceram ali para os discípulos. Agora há de nós entender se foi o céu que subiu porque tinha uma nuvem, ou foi agora o que aconteceu, o céu desceu, eles desceram do céu. Então nós temos que entender, amados irmãos, que isso acontece. Jesus Cristo, ele disse que iria para o Pai, então depois ele voltou com um novo corpo glorificado e desceu à terra também. Então Jesus ele pode e tem agora a passagem de subir e descer do céu ao momento que ele quiser, porque ele desceu agora com seus discípulos e comeu, ficou com eles durante 40 dias. Então para Deus não tem limite. Deus ele pode passar, enviar os seus anjos no inferno, enviar os seus anjos no céu. Então quero que você entenda muito bem isso, que a condenação para a sua alma, o corpo, nada vai prestar. Então não existe isso daí que as pessoas vão dormir e vai estar lá descansando, não. Haverá o juízo, haverá a ressurreição dos mortos, haverá sim o dia que o inferno lançarão seus mortos para o julgamento eterno. Então por isso que Deus ele comparou sim a morte a um sono, mas o sono do corpo, o sono da carne, aonde agora ali o sono ele é um descanso. A carne está descansando agora lá no cemitério, já não tem mais carne, tem um osso daquela pessoa que está descansando, mas a alma está sendo atormentada, porque o corpo foi dividido em 3 partes e o espírito tornou para Deus. Se nós parar para meditar numa pessoa que está agora em coma, ela ainda está com o espírito, o fôlego de vida ainda está dentro dela, mas agora o seu corpo está ali em repouso, e ela está com a sua alma também ainda naquele corpo, mas não consegue agir. Veja que o corpo está em repouso, mas a alma dela ainda está ali naquele corpo, e o espírito ainda está ali, ela só está em coma e o corpo não está reagindo. Então depois que muitas pessoas voltam do coma, elas dizem que aconteceu coisas sobrenaturais, que viram Jesus, que Deus mostrou que estava voltando. Pessoas se convertem ao Evangelho por conta de passar por esse estágio do coma. Veja que então existe aí um mundo espiritual onde o corpo dela está parada naquele leito do hospital, onde o corpo não está se movendo, mas a alma dela está trabalhando. Deus está mostrando experiências para essa pessoa que está em coma. Então veja, amados irmãos, nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Então a morte que apóstolo Paulo está dizendo em Tessalonicenses, a morte que Jesus está dizendo que é um sono,
sim, é um sono do descanso do corpo, porque o corpo descansa, mas a alma não. Então a alma, ela é vivente, ela vai viver eternamente, ou seja, para a condenação eterna, ou seja, para a salvação eterna. Então nós temos que entender, amados irmãos, que isso tudo é real, que tudo isso está próximo, que por isso que apareceu ali então Moisés no Monte da Transfiguração, e o seu corpo já tinha sido disputado com Satanás. Veja que Judas vai dizer que está ali Miguel disputando o corpo de Moisés com Satanás, que queria tomar para si. Mas agora Moisés já estava lá já com a sua alma, bem dizer, no céu, aguardando para o juízo, aguardando para a condenação do último dia, porque todos nós seremos julgados. A Bíblia diz que nem todos nós morreremos, mas sim, todos nós seremos julgados. Então Moisés também vai ser julgado por suas obras. Então eles estão lá agora esperando e aguardando a condenação. Existe aí o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, e nós estaremos também dando um ensino breve sobre o céu. Para a pessoa que morreu, para onde ela vai? A pessoa que está com Jesus e a pessoa que não está com Jesus. Para onde que vai a alma dela? Aonde é que ela está aguardando para a sentença? Aonde é que ela está aguardando para o juízo final? Então, amados irmãos, que Deus abençoe você. Se inscreva no canal, vamos meditar. Esse é o meu discernimento espiritual que o Espírito Santo de Deus colocou em minha vida para que eu estivesse transmitindo para os irmãos. Então a morte, ela é um sono, mas um sono do corpo. A morte, ela é comparada a um sono, mas um sono do corpo. Mas a alma não descansa. A alma está condenada a tormento eterno. E o Espírito que está dentro de nós, ele retorna para Deus. Porque veja que Deus mostra que o seu Espírito não morre, ele retorna para Ele. Todas as pessoas, ele pega o Espírito de volta, o fôlego de vida, porque a vida não morre. A vida não tem como morrer. Aquilo que é de Deus não tem como morrer. Então nós também não morreremos, seremos eternos e ressuscitaremos com Jesus. Se inscreva no canal. Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família, e a graça e o poder do Espírito Santo de Deus venha estar convosco. Então, a doutrina de que achar que vai morrer e nada vai acontecer é errada. A doutrina de achar que vai morrer e vai descansar é errado. Não é isso, porque a alma não tem descanso. Quando você dorme, o seu corpo descansa, mas a alma não. Então aí nós temos que entender que o corpo descansa, mas a alma não. E o Espírito torna para Deus. E agora, se você morrer hoje, chegar um momento que teu corpo aí, que tu se dividir entre corpo, alma e espírito, para onde vai a tua alma? Esta é a pergunta que eu deixo para você, em nome de Jesus.